A evaporação de toda a água de 25 gramas de uma solução saturada, sem corpo de fundo, apresentou 5 gramas de resíduo. Se na mesma temperatura do experimento anterior adicionarmos 80 gramas da mesma substância em 300 gramas de água, teremos uma solução, insaturada, saturada sem corpo de fundo, que é o CF, saturada com 5 gramas de corpo de fundo, que é a resposta, saturada com 20 gramas de corpo de fundo, supersaturada. Vamos começar primeiramente sabendo quem é essa solução, tá certo? Vamos lá. Se ele evaporou, primeiramente, de uma solução, 25 gramas de uma solução saturada, significa que lá, né, tem o soluto e o solvente juntos já. É como se isso aqui fosse minha solução saturada e aqui dentro eu já tivesse o soluto e o solvente junto. E os dois juntos pesassem 25 gramas. Ao evaporar, ficou 5 gramas de resíduo. Ora, se ele evapora 25, fica 5 de resíduo, admitindo que tudo seja a soma, quanto é a de solvente? Tu tem 25. Evaporou e ficou 5 no final. Quanto evaporou? 20. Show? Deu para entender isso aí? Então eu já sei que o meu coeficiente de solubilidade, o meu coeficiente de solubilidade, que não vai dar para escrever, meu coeficiente de solubilidade aqui vai ser de 5 gramas em 20 gramas de H2O. Para isso eu estou admitindo que eu não vou ter nem expansão e nem contração na solução. Expansão é quando você tem muito volume a mais, e contração é quando bota menos. Exemplo, o álcool etílico, quando você mistura. Se você misturar 100 ml de álcool com 100 ml de água, ele dá menos de 200. Depois, é até bom a gente pudesse fazer, né? Pegasse álcool de posto de gasolina, 100 ml de álcool de posto de gasolina, e colocasse 100 ml de água também junto, e colocasse numa proveta. Vai dar menos de 200. Porque o álcool, ele dá aquela contraída quando mistura com a água. As outras soluções expandem, o álcool contrai. Beleza? Então, meu coeficiente para essa questão aqui é de 5 em 20 gramas de água na temperatura do experimento. Não vai mudar. Certo aí? Tranquilo? E agora? Agora eu preciso saber se ele colocar 80, se vai dar para 300. E aqui eu já posso fazer direto. Olha só. Se eu posso colocar 5 em 20, em 300 de água, eu posso colocar quanto? Se eu posso pôr 5 em 20, se o máximo que eu sou permitido, o máximo que permite para mim é 5 em 20, em 300 vai dar quanto? Aí, ó, daqui mesmo, ó, corto o zero, ficamos assim, ó, 5 vezes 30, que dá 150, é igual a 2 vezes x, 2x. X vai ser igual a 150 dividido por 2. X é igual a 75. Mas ele colocou quanto? Ele colocou quanto? 80. Eu só poderia ter 75, mas ele colocou 80. Qual é a diferença disso aí? Qual que é a diferença? 5 gramas. Colocou, não é que ele colocou mais 5, ele colocou 5 a mais. São conceitos diferentes, tá? Ele colocou 5 a mais. Então veja, das soluções, das opções, vamos analisar o que pode ser verdadeiro aqui. Você já sabe qual é a resposta, porque eu já falei, né? Então olha só, letra A, insaturada, poderia ser? Não, porque uma solução insaturada,
é aquela que ainda não atingiu o limite. Ele colocou mais do que o limite. Ele colocou a mais. Insaturado aqui seria se ele tivesse colocado aqui, por exemplo, 74. Um exemplo. Porque ele poderia ir até 75. Saturada sem corpo de fundo. Provavelmente não, porque são 5 gramas. 5 gramas são quase 3 sachêzinhos daquele de sal. Ou 2 daquele de açúcar, vamos dizer assim. Provavelmente não seria uma solução saturada sem corpo de fundo. Por quê? Porque ele colocou mais do que o coeficiente permite. Ele colocou 80, quando só dava para colocar 75. Saturada com 5 gramas de corpo de fundo. É a resposta. Provavelmente, por quê? Porque a diferença do que ele podia e o que ele colocou são 5 gramas. Ele podia colocar só 75, ele podia pôr 75, mas ele resolveu colocar 80. Então, esses 5 aí provavelmente vai precipitar. Novo? Letra D, saturada com 20 gramas de corpo de fundo. De onde é que ele tirou isso? Nem perto dos cálculos que a gente fez aqui. E letra E, supersaturada. Cuidado nesse supersaturado. Cuidado no supersaturado. Por que eu estou dizendo cuidado com o supersaturado? Porque essa solução, por exemplo, ela poderia ser uma solução supersaturada. Soluções supersaturada. Quem tiver em casa vai ter um card em cima, quem faz de novo, vai ter um card aqui mostrando o vídeo da aula supersaturada e de um vídeo de uma solução supersaturada, que eu já, assim, é o que eu uso como referência sempre para minhas aulas. Não é meu, é de outra pessoa, está em inglês, mas dá para entender. Muito bom esse vídeo, eu recomendo a vocês assistirem depois, quando tiver um tempinho. Porque ele mostra o que é. É uma solução que ele colocou muito mais do que poderia. Ele poderia até ter colocado mais do que 80. E aí a solução, teoricamente, formaria saturada sem corpo de fundo. Você acha que está. Mas quando você perturba assim, quando você bate, você perturba a solução, chacoalhou, tocou nela, fez qualquer coisa, aquele excesso todo precipita. E eu passo a ter uma solução saturada com corpo de fundo. Uma solução saturada é toda aquela solução que você dissolveu a mais do que poderia dissolver, continua instável, ela é uma solução instável, mas totalmente dissolvida, cuja uma perturbação qualquer perturbação da solução, vai fazer com que aquele excesso de soluto que foi dissolvido precipite. Beleza? Um caso, por exemplo, interessante para vocês sempre se lembrarem que não é, bem dizer assim, não é uma solução supersaturada, tá certo? Mas é um caso bem interessante. Você se lembre sempre de uma xícara de café quente. Geralmente, quando a gente bota açúcar no café, não é comum no final você encontrar um pouquinho de açúcar no fundo, né? Principalmente quando você deixa ele esfriar demais. É o que aconteceu na primeira questão que a gente resolveu. Tem questões sobre isso aqui, né? A gente já fez isso. E poderia ser um pouquinho disso aqui também. Por quê? Porque, na verdade, o que vai acontecer é que o açúcar no café, ele acaba precipitando um pouco, ele acaba cristalizando, não é bem precipitar, é cristalizar no fundo de uma xícara, de uma caneca, porque a solubilidade dele a quente é bem maior do que ele a frio. Às vezes, quem gosta de tomar café muito doce, né? Feito eu, por exemplo, encontra muita situação dessa. Certo, pessoal? Então, copiem aqui.